I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad? You know not that I ought to be about my Father's business? Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? And he was about the Father's business, not Joseph's business, making doors and carpenter things. E ele estava tratando dos negócios do pai, não dos negócios de José, fazendo portas e coisas de carpinteiro. He was about his father's business, straightening out the religious politics they had in that day. Ele estava tratando dos negócios de seu pai, endireitando os políticos religiosos que tinham naquele dia. Know you not that I must be about my Father's business? Não sabeis que eu devo tratar dos negócios de meu pai? Yes, sir. Many people today, in a lot of these fine churches, are going into that counselor church. Not going in, they're already there. Muitas pessoas hoje, em muitas destas boas igrejas, estão entrando nesse concílio de igreja. Não entrando, já estão aí. They're perceiving it. That's just exactly the thing to do. Estão percebendo que esse é precisamente o negócio a ser feito. Friendly, nice. Why can't we all come together? Amistosas, agradáveis. Por que não podemos nos unir? Well, they've been trying all for years to make all Methodist, Baptist, and all Baptist, Presbyterian, Pentecostals, just try to make all of them Pentecostals. Ora, tem tentado faz anos, fazer todos os metodistas batistas e todos os batistas presbiterianos. Os pentecostais têm tentado fazer todos eles pentecostais. You can't do that, but a council is the answer for you. Não se pode fazer isso, mas um concílio é a resposta para vocês. That's the answer what the Bible says they will do. Essa é a resposta, o que a Bíblia diz que farão. And that's just exactly what they've done. E isso é exatissimamente o que fizeram. Friendly churches. Yes, sir. A get together. Fine. Let's have fellowship. Igrejas amistosas são, sim, senhor, uma reunião. Ótimo. Vamos ter companheirismo. The Bible said, how can two walk together unless they be agreed? A Bíblia disse, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Some of them deny the virgin birth. 80% of the Protestant churches deny the virgin birth. Alguns deles negam o nascimento virginal. 80% das igrejas protestantes negam o nascimento virginal. And they deny the baptism of the Holy Ghost. E negam o batismo do Espírito Santo. They deny the signs of His coming, the resurrection power. Negam os sinais da sua vinda, o poder de ressurreição. They deny He's the same yesterday and forever. Negam que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. How can you, when God put all this chaos in the world because a woman one day doubted one little phase of His word? Como se pode negar quando Deus pôs todo este caos no mundo porque uma mulher um dia duvidou de uma pequena fase da sua palavra? Satan told her the truth, all but one thing. But that was the thing that caused all the trouble. Satanás disse para ela a verdade, com exceção de uma coisa. Mas foi essa coisa que causou todo o problema. Now, all this heartache and sadness you had to look at because one little phase of it was down. Agora, se todo este pesar e tristeza que você tem que ver, porque uma pequena fase dela foi dúvida. You think one little phase of doubt will ever take us in?
Você acha que uma pequena fase de dúvida nos levará a entrar? That's the reason Jesus is coming for a chaste virgin, pure, filled with the Holy Ghost. Essa é a razão de Jesus voltar para buscar uma virgem casta, pura, cheia do Espírito Santo. Not of the world, but of the power of God. E não do mundo, mas do poder de Deus. Oh, how wonderful to know that there is a possibility to get into this group. Oh, como é maravilhoso saber que existe a possibilidade de se entrar neste grupo. How do you do it? Como se entra? You'll never do it by joining an organization. Você nunca entrará ao unir-se a uma organização. You'll do it when you're baptized by the Holy Spirit in the mystical body of Jesus Christ, raised with Him in resurrection, free from death and sin. Você entrará quando for batizado pelo Espírito Santo no corpo místico de Jesus Cristo, levantado com Ele em ressurreição, livre da morte e do pecado. That's the only way. Essa é a única maneira. Darkness, great denominations, a great group of men gets together and sets their ideas about it. Escuridão. Grandes denominações e um grande grupo de homens se reúne e firmam suas ideias a respeito dela. That throws you right back into a twist like it was at the beginning. E isso põe você num entrelaçamento como existiu no princípio. No hopes at all in that case. You're simply gone. And all of them seem to be so stirred up about this friendly churches. Think that God will be with them. De jeito nenhum você tem esperança nesse caso. Você está simplesmente acabado. E todos eles parecem ficar tão agitados quanto estas igrejas amistosas acham que Deus estará com elas. Well, the millennium's going to start when the council all gets together up there and all the ecumenical moves and so forth. Bem, o milênio vai começar quando o conselho juntar todas lá e todos os movimentos ecumênicos e assim por diante. And they join in. What are they doing? Making an image into the beast. E se unem a isso. O que estão fazendo? Formando uma imagem para a besta. A power that we're all the undenominationals and so forth that won't join in with them will be shut out. Um poder onde todos os não denominacionais e assim por diante que não se unirem a eles serão excluídos. Let's watch and see if that happens. Apenas observe e veja se isso acontece. I've got it wrote down here the very day the Lord let me see that in 1933. Tenho escrito aqui justo no dia que o Senhor me deixou ver isso, em 1933. And here it is just exactly the way it's said, just coming the same way, how the Pope would leave Rome and so forth. E aqui está, precisamente da maneira que aquilo disse, seguindo da mesma maneira como que o Papa sairia de Roma e assim por diante. Now, they're good people, but mistaken. Agora, são pessoas boas, mas enganadas. Joseph and Mary was fine people, but real mistaken. José e Maria eram ótimas pessoas, mas realmente enganadas. But what was it? Mas o que foi aquilo? God used a 12-year-old boy to show that word has to stay pure. Deus usou um menino de 12 anos para mostrar que aquela palavra tem que permanecer pura. Exactly what it was. What it said in the first place. He was virgin born. And that's what he was. Exatamente o que ela era. O que ela disse em primeiro lugar. Ele nasceu de virgem. E é isso o que ele foi. Thinking he was with them when they joined the churches and so forth, but it wasn't. Achando que ele estava com eles quando se uniram a igrejas e assim por diante, mas ele não estava. Now, but to the elected, now that's a darkness and I can stay on that for another hour. Agora, mas para o eleito, agora essa é a escuridão e eu poderia ficar nisso por mais uma hora. But to the elected, precious and called saints of God, I say to you this coming year, Shalom, God's peace. Mas para os eleitos, preciosos e chamados, santos de Deus, digo a vocês, neste ano que vem, Shalom, paz de Deus. The hour is here. A hora está aqui. If I could have been back there before the days that the world was created and looked down and seen the whole thing, and the Father had said to me, se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado, e olhado para baixo, e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito a mim, what day would you want to live? I'd say, now, right now. Amen. This is the hour. Em que dia você iria querer viver? Eu diria agora, agora mesmo, essa é a hora. This is the greatest hour that the church has ever moved into, just before the coming of the bridegroom. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente, pouco antes da vinda do noivo. All the real church of the living God ought to be on fire, burning with a
light of the gospel being vindicated among them. Oh, a verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Rise and shine, for the light's come to you. The light of this day. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaiah was the light of his day. Noah was the light of his day. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Why, he had the Word manifested. And the gospel, the Bible, words for this day is the light of the day. Porque ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras da Bíblia para esse dia, é a luz do dia. What a glorious time that we're living. Que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Now, good morning, peace. Agora, bom dia quer dizer paz. Darkness is gathered. What's it gathering for? To show the light. A escuridão está se agregando. Para que está se agregando? Para mostrar a luz. Isaiah 16:1. Rise and shine, for the light is come to you. Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. That's the reason I can say shalom. É por essa razão que posso dizer shalom. The light has come to you. A luz veio a vocês. God's peace to the elected woman, to the elected lady. A paz de Deus para a mulher eleita, para a senhora eleita. Those who God before the foundation of the world called out and ordained to that. Aqueles que Deus antes da fundação do mundo chamou para saírem e os ordenou a isso. The rest of them will never see it. O resto deles nunca verão isso. They'll never know nothing about it. Nunca conhecerão nada sobre isso. The Bible said so. A Bíblia assim disse. Jesus said, no man will come to me except my Father draws him first, and all the Father has given me will come. E Jesus disse, ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro, e todos que o Pai me deu virão. That's there stood Judas, light shining up here, but back in his heart was dark sea. Isso é, ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, mas lá no seu coração era semente escura. When the showdown come, the darkness showed. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu. Here was the little woman all blacked out up here in front, but down here was a predestinated seed. Aqui estava uma pequena mulher totalmente cega, na frente, aqui em cima, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada. And when the light come, it scattered the darkness and it showed forth. E quando a luz veio, ela espalhou a escuridão e apareceu. We know Messiah's coming, and when he does, he'll show us these things. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos mostrará estas coisas. Jesus said, I am he. Jesus disse, eu o sou. But Judas doubted it, yet supposed to be walking in the light. Mas Judas duvidou dela, entretanto era para estar andando na luz. See, the light up here doesn't matter. It's the light down here that counts. Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. The light up here walk in fellowship and everything else. A luz aqui em cima anda e tem companheirismo e tudo mais. But when the real power of God comes in, it can't come back to this dead seed. It'll reflect off into denomination. Mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta. Refletirá numa denominação. But when it's back down here, a genuine predestinated seed. Mas quando ela está aqui embaixo, uma semente genuína predestinada. When that light comes down here, shows all the darkness away from you and puts you in fellowship with Christ. Quando essa luz desce aqui, mostra toda a escuridão, afastando de você e põe você em comunhão com Cristo. He was the one who gave you the life before the foundation of the world. Otherwise, you'll never see it. What God said. Foi ele que lhe deu vida antes da fundação do mundo. Caso contrário, você nunca verá o que Deus disse. Now, to you predestinated seed, shalom. Agora, para você, semente predestinada, shalom. Amen. God's peace rest upon you because we're near the end now. We're right down near the end. Amém. A paz de Deus repouse sobre você, porque estamos próximos do fim agora. Estamos bem perto do fim. We're going to talk about that group for a while. Shalom. Vamos falar desse grupo um bocado. Shalom. God's light has come. A luz de Deus chegou. The word light is vindicated again, so that you can see the manifestations of the promise of God for this day. A palavra luz é novamente vindicada, para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Search the Scriptures. In them you think you have eternal life. They testify of the day that we're living in. Examinai as Escrituras. Nelas cuidais ter a vida eterna.
Elas testificam do dia em que estamos vivendo. What is the light of the day? Qual é a luz do dia? What did the Bible promise for this day? O que a Bíblia prometeu para este dia? See what hour it is. Veja que horas são. No wonder Jesus rebuked them for not believing John. Não é de se admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. He was the light because the prophet said he would come. Ele era a luz porque o profeta disse que ele viria. And there he was, the manifested light. E lá estava ele, a luz manifestada. They didn't see it. They didn't understand it. Eles não viram isso, não entenderam isso. They thought he was the Messiah. And they thought something else, and this and other. They failed to see it. Acharam que ele era o Messias, e acharam alguma outra coisa, e esta outra coisa. Falharam em ver isso. Jesus come on, two lights can't shine at the same time. Jesus veio, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. There can't be a church light and God's light shining at the same time. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. It's got to be God's light puts out the church light. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. That's exactly what's taking place today. É exatamente isso que está acontecendo hoje. God's separating churchism from His light of the promised word of this hour that we're living in. Deus está separando igrejismo da sua luz da palavra prometida desta hora em que estamos vivendo. That's the truth, friend. Essa é a verdade, amigo. You might not want to believe that, but you just wait to find out if it's so or not. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Don't wait. You better get in right now while there is a chance to get in. Não espere. É melhor entrar agora mesmo, enquanto existe chance de entrar. The word is light when it's vindicated. A palavra é luz quando ela é vindicada. Until the word is promised for the day is vindicated, then it is not light. Até a palavra prometida para este dia ser vindicada, então não é luz. It cannot be. Não pode ser. If God said, let there be light, no sun come into existence, there's no sign of light. Se Deus disse, haja luz, e não existisse o sol, não teria sinal de luz. But when God said, let there be light, and there was light. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, When God promised the Messiah come, then His word was fulfilled, and He was the light of the hour. quando Deus prometeu o Messias veio, então a sua palavra foi cumprida, e ele foi a luz da hora. When He promised Noah, and He promised the others, and on down, there was the light of the hour. Quando ele prometeu Noé, ele prometeu os outros, e assim por diante, eles foram a luz da hora. And there's a light of the hour today. E tem uma luz da hora hoje. That's Jesus Christ and the power of His resurrection. His word is promised for this day. Que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição, a sua palavra que foi prometida para este dia. The works that I do shall you also, greater than this shall you do, for I go to the Father. Também fareis as obras que eu faço, maiores do que estas fareis, porque vou para o Pai. Greater works, greater things than He did. You believe it? Obras maiores, coisas maiores do que ele fez, vocês creem nisso? I believe it. Eu creio nisso. It seems humble. Parece humilde. It seems like it goes over the top of people's heads. Parece que passa acima da compreensão das pessoas. Look, when He was here on earth, how could you do greater works? Veja, quando ele estava aqui na Terra, como se poderia fazer obras maiores? I've translated that many times. More, but the same thing. Tenho traduzido isso muitas vezes, mas a mesma coisa. Greater, He said in St. John 14:12. Maiores, ele disse em São João 14:12. Greater works than this shall you do. Obras maiores do que estas fareis. Did you notice, when He went to make water into wine, He took water first, the already created substance, and turned it into wine. Você notou? Quando ele foi transformar água em vinho, ele tomou água primeiro, uma substância já criada, e a tornou vinho. When He fed 5,000 people, He took a fish that once swam in the water, broke it, handed out, and multiplied creation. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. He took bread that was once sweet, baked into bread, broke it and handed out to the people, and it returned back again, multiplied creation. Ele tomou pão que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou distribuiu para o povo e voltou de novo, criação multiplicada. But in the last days, where there is no sign of creation, He speaks it into creation anyhow. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Shows to be the same God that was in the beginning. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. He can create squirrels, He can create whatever He wants to, because He's God.
Ele pode criar esquilos, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Greater things than this will you do, for I go unto my Father. Fareis coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. The word's infallible. It has to be manifested. It has to be fulfilled. A palavra é infalível e ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Greater than this shall you do. Not multiplying, but speaking out into creation. Maiores do que estas fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Notice at the word now, when he promised. Note a palavra agora, quando ele prometeu. Where were we at then? What day are we living in? What is the hour? Onde estamos então? Em que dia estamos vivendo? Que horas são? The manifesting of the Word of God like it is in all hours. A manifestação da palavra de Deus, como é em todas as horas. You got the message on the 7 church ages? Vocês têm a mensagem sobre as 7 eras da igreja. Watch exactly how each one of those beasts that went out and the beasts that followed them. Observe exatamente como cada uma daquelas bestas que saíram e as bestas que a seguiram. Watch exactly if it didn't hit down to the Reformer's age and every age just exactly the way it was supposed to be. Exactly what the Word said. Observe se isso não aconteceu exatamente no decorrer da era dos reformadores e em toda a era, precisamente da maneira que era para ser, exatamente o que a palavra disse. And so will the Holy Spirit manifest today just exactly what the Bible said it would be. E assim o Espírito Santo manifestará hoje exatissimamente o que a Bíblia disse que seria. We see the shadowing in the heavens and on earth and all the things and the councils and things getting ready. Vemos o sombreamento dos céus e na terra e todas as coisas e os concílios e coisas assim se aprontando. And we see in the midst of all that the glorious gospel of Jesus Christ promised for this day manifesting itself. E vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo prometido para esse dia manifestando-se. We're living in a wonderful time. Estamos vivendo num tempo maravilhoso. Shalom. To you who have word down in your heart, chose before the foundation of the world to hear the word for this day. Shalom para você que tem a palavra em seu coração, escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia. You don't? It's a bad year for you ahead. Se não ouvir, será um ano ruim para você adiante. If you are, it's a great world for you ahead, a great day, great year coming. Now, New Year. Se está ouvindo, será um grande mundo para você adiante. Ou grande dia, grande ano chegando agora, ano novo. Not to turn a new page. A lot of people try to turn a new page on New Year. Turn it back the next day. Não para virar uma nova página. Muita gente tenta virar uma nova página no ano novo, viram de volta no dia seguinte. Like a little story I was reading the other morning. Como uma pequena história que eu estava lendo outro dia de manhã. A woman hollered into her husband who'd got up early and went out and got the morning paper and was reading the morning paper. Uma mulher perguntou para o seu marido, que tinha levantado cedo e foi e pegou o jornal da manhã e estava lendo o jornal da manhã. She said, is there anything new in the news? Ela disse, tem alguma coisa nova no jornal? He said, no, just the same thing, only different people. Ele disse, não, é justamente a mesma coisa, só gente diferente. That's about the way it is today. Same thing. É mais ou menos assim que é hoje, é a mesma coisa. We got a new organization, same old doctrine. Temos uma nova organização, a mesma doutrina antiga. Just pat it around, somebody get a little phase of it going this way, that way. Apenas agradam-na, alguém toma uma pequena fase dela, seguindo nessa direção ou naquela direção. This is a new day! Hallelujah! Este é um novo dia! Aleluia! This is a day that we should rise and shine in the power of Jesus Christ. Este é um dia que deveríamos nos levantar e resplandecer no poder de Jesus Cristo. Gross darkness settling up on the earth, there should be a new day for us. Yes, indeed, doing it just the way He does it. Escuridão caindo sobre a terra, deveria ter um novo dia para nós, sim, verdadeiramente, fazendo justamente do modo que Ele faz. But turn to His Word and see the promise that's promised for this day, and you'll know where you're living in daylight or not. Mas voltem-se para a palavra dele e vejam a promessa que foi prometida para este dia e saberão se estão vivendo na luz do dia ou não. Changing the calendar doesn't change the time. It only changes the calendar. Mudando o calendário não muda o tempo, somente muda o calendário. Now closely listen. Agora ouçam bem. Do as David did. Put your future in His hand. Façam como Davi fez. Ponham o seu futuro na mão dele. What do I know what to do, Brother Branham? Como? Quem sou eu para saber o que fazer, irmão Branham? Put your future in His hand.
Ponha o seu futuro nas mãos dele. No matter what comes or goes, trust Him. He is the Word. Não importa o que aconteça, confie nele. Ele é a palavra. Now, no. David said, His time is in my hand. Agora saiba, Davi disse, seu tempo está em minha mão. Trust in Him all the time. Always trust in Him. Confiar nele o tempo todo. Sempre confiar nele. He knew who held the future, David did. That's the reason he could say this. Ele sabia quem tinha o futuro nas mãos. Davi sabia. É por essa razão que podia dizer isto. There's only one who holds the future. That's God. Tem apenas um que tem o futuro nas mãos. É Deus. So you hold the future, let Him hold you. Então ele tem o futuro nas mãos. Deixe-o segurar você. All right. Some people said, but Brother Branham, I have tried, and I have tried. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, tenho tentado e tenho tentado. But wait a minute. Patience is virtue. Patience is Holy Spirit virtue. Mas espere um minuto. Paciência é virtude. Paciência é virtude do Espírito Santo. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. He's saying, how can I wait any longer? Just keep on waiting. Você diz, como posso esperar mais? Fique só esperando. When you've done all you can do to stand, then stand. Just stand. Quando você fez tudo o que pode para ficar firme, então fique firme. Veja, apenas fique firme. How am I going to do it? Stand. Como vou fazê-lo? Fique firme. He said it's the truth and it's the truth. Ele disse que é a verdade e é a verdade. He said it'll happen how, I don't know, but it'll happen. He said so. He promised it. Ele disse que acontecerá. Como? Não sei, mas acontecerá. Ele disse que assim, ele prometeu. If He promised it, it's going to happen. That's all. It can't waste. Se ele prometeu, vai acontecer. É só isso. Não pode ser desperdiçado. So now just remember, God took thousands of years to fulfill His promise of a coming Savior. Assim que agora, apenas lembre-se, Deus demorou milhares de anos para cumprir sua promessa e um Salvador vindouro. 4,000 years God took to fulfill that promise. 4.000 anos Deus demorou para cumprir essa promessa. But He knew from the beginning just when it was going to happen. Mas ele sabia desde o princípio justamente quando ia acontecer. He knew, no one else did. He just said it would happen. Ele sabia, ninguém mais sabia. Ele apenas disse que ia acontecer. And when it happened, the people was in such a delusion till they didn't know how to accept it. E quando aconteceu, as pessoas estavam numa ilusão tão grande que não souberam como aceitar isso. If that same thing hasn't repeated again, Se essa mesma coisa não se repetiu de novo. it always does. Never fails, both sides. Always. Sempre repete, nunca falha, de ambos os lados, sempre. What did He do during these years? He showed types of Him coming. O que ele fez durante esses anos, ele mostrou tipos dele ao voltar. He showed it in Joseph. Ele mostrou em José. You could look at Joseph's life, hated of his brothers, loved of his father. Se você olhar para a vida de José, detestado pelos seus irmãos, amado pelo seu pai. Why? Por quê? Because he was spiritual. Because he saw visions. Porque ele era espiritual. Porque ele tinha visões. The rest of them didn't see visions. They were patriarchs. But they didn't see visions, interpret dreams. O resto deles não tinham visões. Eles eram patriarcas, mas não tinham visões, interpretavam sonhos. But they were jealous of him. Mas tinham inveja dele. And he was sold almost for 30 pieces of silver. E ele foi vendido por quase 30 peças de prata, Raised up out of the ditch where he's supposed to be killed. tirado do buraco onde era para ter sido morto, Set at the right hand of Pharaoh. sentou-se à destra de Faraó, When he left the throne, the trumpet sounded, bow the knee, Joseph is coming. e quando ele saía do trono, a trombeta soava. Inclinai o joelho, vem José. Just exactly what Jesus was done. Precisamente o que Jesus fez. Stepped at the right hand of God, and when he leaves the throne, the trumpets will sound. Senta-se à destra de Deus, e quando deixar o trono, as trombetas soarão. And every knee shall bow and confess to Jesus Christ, the Son of God. Exactly. E todo joelho se inclinará e confessará a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Exatamente. He showed it in types of David when he's up on a rejected king looking over Jerusalem, weeping. Ele mostrou em tipos de Davi, quando estava lá um rei rejeitado, olhando para Jerusalém, chorando. How often I've heard you as a hen would have brood, but you would not. Quantas vezes te quis cobrir, como a galinha aos seus pintinhos, mas não quiseste. Down to the age, he showed it in types, knowing that someday the last type would be fulfilled.
No decorrer da era, ele mostrou em tipos, sabendo que algum dia o último tipo seria cumprido. And the full manifestation of his promised Messiah would be there. E a plena manifestação do seu Messias prometido estaria lá. And when the full promise comes, though he typed it, day after day, year after year, he typed it. E quando a plena promessa veio, embora ele a tipificou, dia após dia, ano após ano, ele a tipificou. And when it come to the reality, they didn't believe it. E quando chegou a realidade, eles não creram. He's done the same thing. Typed it and showed it in the church ages and everything to the hour that we're living. Ele fez a mesma coisa. Tipificou e mostrou nas eras da igreja e tudo até a hora em que estamos vivendo. And people are in gross darkness. Seems like they just can't comprehend it. Such a sad thing. E as pessoas estão em escuridão. Parece que simplesmente não conseguem compreender. Que coisa tão triste. No more than see the young man out here, fine, big, fine built fella with his hair, colored up like the women do and lay guitars on. Não é mais do que ver o jovem aqui, fino, grande, rapaz bem formado com seu cabelo, que ele faz cachos como as mulheres fazem, e de calça justa, de malha, A big long sweater hanging down, purple shoes on. e um suéter bem longo caído e sapatos roxos. Masculine. Oh, my. What a horrible thing to call a man. What a thing to call a man. That's right. Masculino. Oh, que coisa horrível chamar isso de homem. Que coisa chamar isso de homem. Isso mesmo. See some woman supposed to be Danish and loving come out with a pair of man's trousers on, her cigarette in her mouth and bobbed hair. Ver alguma mulher que se espera ser delicada e encantadora sai de calça de homem, de cigarro na boca e cabelo curto. What a thing to call a woman. Que coisa chamar isso de mulher. Jesus called Mary woman. Jesus chamou Maria de mulher. Shouldn't even call that just a female. Nem se deveria chamar disso, só de fêmea. Notice, an hour. Why? Note, é a hora. Por quê? Sometimes people who claim and think they're sincere, but a gross darkness has got them in this. Às vezes, pessoas que alegam e acham ser sinceras, mas uma escuridão as colocaram nisto. The Bible said it would be like that. A Bíblia disse que seriam assim. Read Isaiah 6 and find out if the women wasn't to do that way in the last days. Leia Isaías 6 e verifique se não era para as mulheres fazerem isso nos últimos dias. Just exactly is what the Bible said they would be. It's the Word of God. Precisamente o que a Bíblia disse que seriam é a palavra de Deus. Jeremiah, different ones spoke of this hour that we're now living because they seem to end from the beginning. Jeremias e vários outros falaram desta hora em que agora estamos vivendo, porque viram o fim desde o princípio. So we see these things in gross darkness upon the people. Por isso vemos estas coisas e escuridão sobre as pessoas. Yes, it took God thousands of years showing types and everything, and finally they did not know Him when He come. Sim, Deus demorou milhares de anos mostrando tipos e tudo mais, e por fim não o conheceram quando veio. So He was portrayed in Joseph and David and Elijah and all down through there. Embora tivesse sido representado em José, e Davi, e Elias, e no decorrer disso tudo, He was portrayed with them, and yet we can't understand why they didn't see it. ele foi representado com eles e ainda não conseguimos entender por que eles não viram aquilo. And that was right in the Scripture. Out of Bethlehem of Judea He would be born. E ali estava bem na Escritura. De Belém de Judá ele nasceria. We find in the Scriptures how He's to be born a virgin. Encontramos nas Escrituras como era para ele nascer. Uma virgem. A virgin shall conceive and bear a child. They call His name Emmanuel. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. What did they kill Him for? Because He made Himself God. And He was God. Por que o mataram? Porque ele se fez Deus. E ele era Deus. Sure, they made Him. Claro que admitem isso. He said He made Himself God. Equal with God, saying I'm a son of God. Well, He was. Ele disse que ele se fazia Deus, igual a Deus, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ora, ele era! The Bible said He should be called Counselor, Prince of Peace, the Mighty God, Everlasting Father, Wonderful. A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso. That's what He was. Why didn't they understand that? É isso que ele foi. Por que não entenderam isso? The Word He said, yours to search the Scriptures.
Não é de se admirar que ele disse, deveríeis examinar as Escrituras. They said, we're Moses' disciples. Disseram, somos discípulos de Moisés. Said, if you We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. And they, Hallelujah. oh, we're marching